Saúdo a igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui. Eu amo ministrar a palavra de Deus na minha igreja, na minha casa. Agradeço a Deus a oportunidade, aos pastores. É uma honra. Queria pedir para que a igreja abra as vossas Bíblias em Atos, capítulo de número 5. Atos, capítulo de número 5, verso de número 17. Nós estamos dando sequência na série de mensagens a respeito dos milagres realizados em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Quantos encontraram, digam amém. Eu vou ler o verso 17, 18, 19 e 20, peço que a igreja acompanhe comigo. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Gostaria de fazer uma breve palavra de oração, amém? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua presença. Somos gratos a Ti por estarmos na sua casa. Pai, eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um que está aqui nesta noite. Eu creio que ninguém veio até a Tua casa em vão. Nós cultuamos, louvamos e adoramos ao Senhor. E agora eu creio que o Senhor descerá sobre nós uma mensagem para mudar o sentido, para mudar o rumo da nossa história. Essa é a oração que nós pedimos e desde já nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, nós conseguimos ver que desde Atos 1 até Atos, capítulo de número 5, aonde nós lemos o texto, aqueles apóstolos experimentaram diversas demonstrações do poder de Deus. Em Atos capítulo 1, nós vemos Jesus sendo elevado aos céus. Nós vemos os discípulos ali olhando Jesus sendo levado aos céus, ao ponto de alguns anjos terem que falar para eles: por que é que vocês ainda estão olhando para cima? Do mesmo modo que ele subiu, ele também descerá. E essa é a nossa crença, essa é a nossa esperança. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e tirou o poder do pecado em nossas vidas. E Ele ressuscitou para trazer diante de nós a esperança, para trazer diante de nós o entendimento de que não acaba a história no findar da nossa vida, que os últimos dias da nossa vida não são dias tristes, mas são a proximidade do encontro que nós teremos com Cristo no céu. Billy Graham, um grande evangelista, certa vez disse: o dia em que vocês ouvirem falar que Billy Graham morreu, não acreditem, porque eu estarei mais vivo do que nunca. Irmão, esta terra, ela é passageira, essa terra, ela é momentânea, nós estamos caminhando em direção à eternidade, nós estamos caminhando rumo ao céu, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, aonde todo pecado será banido. E Atos capítulo 1 começa com essa demonstração do poder de Deus. Atos capítulo de número 2 mostra para nós a descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, aqueles homens foram empoderados pelo Espírito para testemunhar a respeito do Evangelho. Em Atos capítulo 3 nós vemos Pedro e João chegando diante daquele coxo dizendo: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho hoje te dou, levanta em nome de Jesus. Mais uma oportunidade em que os apóstolos tiveram de ver uma demonstração do poder de Deus. Atos capítulo 4, nós damos sequência e ele começa dizendo que o Senhor acrescentou muitos à igreja. Mais uma demonstração do poder de Deus, irmão, porque quem dá crescimento à igreja é o Senhor, quem dá continuidade à igreja é o Senhor, quem recompensa os fiéis pela obra é o Senhor. É Ele quem dá o crescimento, basta nós que trabalhemos e que nós servamos a Ele. Atos capítulo 5 começa com uma história que causa temor diante de nós.
Ananias e Safira se apresentam diante dos apóstolos com uma oferta. Só que dentro daquela oferta havia uma mentira. Diante de toda a igreja, aqueles dois são fulminados, são mortos. Mais uma demonstração do poder de Deus. Porque nem sempre a demonstração do poder de Deus vai nos trazer apenas alegria, mas às vezes ela nos trará temor. E é necessário que nós tenhamos experiências com Deus, que traga temor diante de nós, que traga temor do tamanho de Deus, da grandeza de Deus, para que nós consigamos continuar rumo ao alvo. Em Atos 5 nós lemos que aqueles discípulos, apóstolos, são presos e um anjo os liberta daquela prisão. Mas Lucas, por que é que você está voltando toda essa história? É para mostrar para você que os crentes daquela época viviam continuamente experimentando o sobrenatural de Deus. Eles viviam continuamente experimentando os milagres do nosso Senhor. Sabe, irmão, tem uma linha da teologia que crê que os dons do Espírito cessaram e que Deus não se utiliza mais dos dons do Espírito hoje em dia. Mas nós, como crentes pentecostais, nós cremos que o mesmo Espírito que atuava em Atos também atua hoje na igreja, na tua casa, na tua vida, na tua família. E eu te convido essa noite, irmão, a passar a viver uma vida experimentando o sobrenatural de Deus, experimentando as grandezas que Deus coloca à nossa disposição. E pela autoridade da palavra, eu quero profetizar sobre a tua vida. Marcos capítulo 16, verso 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Sabe, irmão, o problema é a gente pensar que os dons do Espírito estão reservados a uma categoria de crente. Não, profecia é só o pastor que pode dar. Não, dons de curar é só o evangelista que vai para as nações que consegue ter. Falar em línguas não, está reservado para os diáconos e cooperadores. Irmão, eu fico com a palavra de Jesus, e os sinais seguirão a todos os que creem. Lucas, mas eu não tenho uma obra eclesiástica, eu não tenho um cargo, uma função na igreja. Meu irmão, você faz parte do corpo de Jesus. Talvez você não vai profetizar aqui na igreja, mas você vai ser profeta na tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Talvez você não vai orar por alguém aqui e a pessoa será curada, mas Deus está querendo te levantar como alguém, como um evangelista no teu trabalho, na rua, por onde você passa, e eu creio que em nome de Jesus, você imporá as mãos sobre os enfermos e eles sairão curados. Mas meu irmão, eu não creio nisso porque eu estou aqui falando agora para você. A palavra inerrante do Senhor confirma para mim e para você: aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que vai atrás, o Senhor corresponde. E eu quero te encorajar essa noite, você, irmão, que orava pelo batismo no Espírito, você que orava para falar em novas línguas e por algum motivo você desanimou, seja novamente animado pelo Espírito para buscar o batismo. Você que durante as noites orava a Deus pedindo pelos dons de curar e por algum motivo parou, ei, esta noite é noite de voltar ao propósito. Esta noite é noite de voltar a buscar aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque é Deus quem faz tanto querer quanto efetuar na nossa vida. Não pare, não desista. Quando nós queremos uma porta de emprego, nós mandamos diversos currículos. Mas quando se trata do reino de Deus, por que é que nós achamos que vai ser tão fácil? Por que é que nós pensamos que aquilo que Deus liberou para nós vai ser tão fácil de alcançar, irmão? Precisa de oração, precisa de jejum, precisa de entrega, precisa de sacrifício. Se nós queremos viver o que nem todo mundo está vivendo, nós temos que fazer aquilo que nem todo mundo está fazendo.
É muito forte, irmão, porque a Bíblia diz que a igreja precisa dos dons. A igreja precisa e é o Espírito que reparte. É o Espírito que reparte o dom de acordo com a necessidade da igreja. Seja animado novamente esta noite a buscar o poder do Espírito Santo. Voltando para o texto que nós lemos, Atos 5,17. Nós vemos que o sumo sacerdote e todo o conselho daquela época foram cheios de inveja. E eu posso dizer algo para você: você sempre será cheio de alguma coisa. Se nós pegarmos o texto de Atos 5,17 e fizermos um contraste com Atos capítulo 2, verso 4, nós vemos que em Atos 2 eles foram cheios do Espírito, mas que em Atos 5,17 eles foram cheios de inveja. Enquanto os apóstolos estão cheios do Espírito Santo, aqueles que deveriam ser os representantes de Deus na época, estão cheios de inveja. Só que eu tenho que falar mais uma verdade para você esta noite. Toda vez que você for cheio de alguma coisa, de algo, aquilo pelo qual você foi cheio, irá gerar frutos em você, sendo eles bons ou ruins. Em Atos 2, os apóstolos foram cheios do Espírito e falaram em novas línguas das maravilhas de Deus. No decorrer do livro de Atos, nós vamos ver que quando eles eram cheios do Espírito, eles recebiam capacitação para pastorear, para repreender, para servir. Mas quando aqueles homens foram capacitados e cheios da inveja, eles prenderam os apóstolos, tentando calar a mensagem. Meu irmão, você sempre vai ser cheio de algo, porque dentro de você existe um vazio a ser preenchido. E se nós não preenchemos com o Espírito Santo, outra coisa irá preencher o vazio que há em nós. Se você for cheio de medo, irmão, o medo vai gerar frutos em você, ou ele vai gerar em você desistência, ou ele vai gerar em você uma fuga. Se você ainda não começou o planejamento e o projeto que Deus tem para você, se você for cheio de medo, você vai desistir antes de começar o que Deus colocou em você. E se você for cheio de medo durante a obra, durante o projeto, você vai sentir a necessidade de fugir, porque não é fácil. Porque não é fácil cumprir o propósito de Deus. E se você se permitir ser cheio de medo, irmão, você vai desistir ou você vai fugir. Se você for cheio de desesperança, você não vai conseguir olhar para frente e ter qualquer ânimo, qualquer expectativa. E o fruto da desesperança é a ausência de projetos. Se você não tiver esperança para o teu futuro, você não vai montar projetos para lá. E Deus está dizendo para você esta noite, é hora de voltar a projetar. É hora de voltar a planejar, é hora de largar o cansaço, é hora de largar o medo, porque eu tenho algo a realizar diante de você. Mas para isso, Deus esta noite ressuscita a tua esperança, porque se você não tiver esperança de que existe algo diante de você, você não vai planejar, você não vai projetar, e Deus não trabalha desta forma, irmão. Deus pede de você, projeta que eu faço, planeja que eu entro, escreve que eu dou sequência, mas está na hora da gente sentar na cadeira, colocar a mão na mesa e começar a escrever aquilo que Deus está colocando em você. Porque a Bíblia diz que se um homem começa a construir uma casa e não faz o planejamento anteriormente, ele não vai conseguir terminar de construir. E ele será humilhado por aqueles que estão à volta. Eles vão chegar e vão dizer, ei, você não começou a planejar antes de dar sequência? Então essa é a noite que Deus está restaurando a tua esperança, para que você possa dar sequência aos projetos que você engavetou, porque aqueles projetos irão glorificar o nome do Senhor, e Ele quer ser glorificado através da tua vida. Meu irmão, outra coisa que nós podemos ser cheios, em contraste a ser cheio com o Espírito Santo, nós podemos ser cheios de ressentimento. E se nós formos cheios de ressentimento com as pessoas à nossa volta,
Isso vai gerar solidão e afastamento. E Deus não te fez para andar sozinho. Deus não te fez para andar largado. Então, em nome de Jesus, manda embora o ressentimento. Perdoa, limpa o teu coração. Perdoa, irmão, quem está sofrendo é você. Deus quer fazer uma nova história na tua vida, mas isso está impedindo. Esse ressentimento que você tem está impedindo. E Deus esta noite diz: eu já te dei capacidade de perdoar. Eu já te habilitei para ser livre disso. Está na hora de ser livre disso. Marque o dia de hoje. A partir de hoje não há mais ressentimento. A partir de hoje não há mais mágoa. A partir de hoje você dá espaço para paz, para alegria, para amor, para esperança. Irmão, outra coisa que nós podemos ser cheios, em contraste ao Espírito Santo, é ser cheios de orgulho. Irmão, o problema do orgulho é que a sua mente começa a distorcer a realidade, para que aquela realidade completa esteja ao seu favor. O orgulho faz com que você olhe as situações em que você está errado, e faz com que pareça que você está certo. Só que a grande verdade é que o orgulho só causa uma coisa: as pessoas não querem mais ficar perto de você. Porque se você é orgulhoso, meu irmão, o que as pessoas falam não faz diferença, a opinião das pessoas não faz diferença, e ninguém quer ficar perto de alguém que não dá ouvidos. O orgulho é algo muito perigoso. Adão e Eva no paraíso tiveram orgulho, queriam ser como Deus, ter o conhecimento de Deus, e perderam o paraíso. Que nós não venhamos a perder mais nada por conta de orgulho. E eu encerro essa parte dizendo que a última coisa que nós podemos ser cheios, em contraste ao Espírito Santo, é ser cheios de incredulidade. Jesus vai dizer que em algumas cidades em que ele passou, ele não realizou tantos milagres por causa da incredulidade. E tem tantas coisas, irmãos, que Deus quer realizar na tua vida, mas Ele precisa que você tenha fé de que Ele pode fazer. Ele precisa que você tenha fé de que Ele quer fazer. Ele precisa que você tenha fé de que os planos que Ele tem a seu respeito são planos de paz. Porque às vezes nós pensamos que Deus só quer nos fazer sofrer, mas, meu irmão, é muito pelo contrário. A Bíblia diz que à destra do Senhor Jesus há riquezas de alegria, deleites de alegria. É isso que Deus quer proporcionar a você. Mas eu não vim aqui trazer uma mensagem de autoajuda. Para que Deus faça tudo isso em você, para que Deus transforme essas coisas na sua vida, tem a nossa responsabilidade. Quer a salvação, irmão? Você precisa ser cheio de arrependimento dos seus pecados. Você quer ver a Deus, irmão? Você tem que ser cheio de santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. E eu ouso a dizer que sem santidade, ninguém verá o Senhor na eternidade. E ninguém verá o Senhor nesta vida. Porque Deus não quer estar perto de alguém que tenta constantemente magoar Ele, entristecer Ele. Por isso Deus está te chamando, porque Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te fazer ser agradável diante dEle. Ele entregou o Filho dEle para tornar eu e você agradáveis diante da presença dEle. Por isso hoje, quando nós vamos com ousadia ao trono, Ele nos recebe, porque Ele vê o sangue do Filho dEle, porque Ele vê o sacrifício do Filho dEle. E hoje você tem total acesso à presença do Pai. Irmão, quer poder, tem que ser cheio de oração, tem que ser cheio de jejum. Porque, meu irmão, se você quiser poder sem oração, você vai se tornar orgulhoso. Se você quiser ser cheio de poder sem jejum, você vai achar que é por conta das tuas mãos e do teu trabalho. Mas a grande verdade é que Deus pega vasos de barro e coloca pedras preciosas dentro para mostrar que o que vale não é o vaso.
O que vale não é o vaso, o que vale é o que está dentro do vaso. O que vale é o oleiro que está moldando o vaso. O que é importante é o oleiro que despedaça o vaso e reconstrói. E Deus está derramando temor diante de nós, para nos permitirmos ser quebrados diante da mão dEle. Para nos permitirmos ser despedaçados, irmão, porque em algum momento nós vamos ser despedaçados, mas é melhor ser despedaçado da mão do oleiro do que na mão do inimigo, porque o oleiro reconstrói, o inimigo humilha, o oleiro traz uma nova história, o inimigo derruba, e a vontade de Deus não é te derrubar. A vontade de Deus é te preparar para alcançar os lugares que Ele tem preparado para você. E então aqueles homens foram presos, irmãos. Mas a Bíblia diz que um anjo vai naquele cárcere e solta aqueles apóstolos de noite. E mais para frente, irmão, sabe o que a gente vai ver? Que quando eles vão lá pegar aqueles homens que estavam presos, eles chegam diante do conselho e diz: ei, a porta estava trancada, os seguranças estavam lá, não houve alarde, ninguém chamou atenção. Meu irmão, posso dizer algo para você? Deus não está preocupado em cumprir a tua expectativa. Deus está preocupado em cumprir um propósito. E às vezes nós queremos um milagre para mostrar para quem está do nosso lado. Às vezes nós queremos um milagre para mostrar para alguém que Deus é com a gente. Irmão, você não precisa provar para ninguém. A palavra garante que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está preocupado em cumprir propósito e não a tua expectativa. Só que, meu irmão, Deus, Ele é tão bom, que Ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Ele não precisa, mas Ele faz. Ele não precisa, mas Ele vem. Ele não precisa, mas Ele está comigo. Ele não precisa, mas Ele está contigo. Ele não precisava, mas Ele morreu por você. Ele não precisava, mas Ele não abandonou a criação dEle, porque Ele te ama. E porque Ele quer estar contigo no céu, no paraíso. Jesus disse na oração em João 17, se não me falha a memória: Senhor, eu quero que eles estejam aonde eu estou. Não é um Deus que traça um plano para você seguir, é um Deus que traça um plano para aproximar você dEle. É um Deus que traça um plano para te levar com Ele aonde Ele estiver. E essa é a oração de Jesus: Senhor, não os tira do mundo, mas me faça estar com eles todos os dias. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Enquanto os outros deuses desta era exigem sacrifícios humanos, exigem sacrifícios que não têm sentido, que não têm nexo, o nosso Deus exige sacrifícios para que você possa estar perto dEle. Ele quer te afastar do pecado, porque Ele não tem comunhão com o pecado. Então Ele quer te livrar do pecado para que você possa estar perto dEle, para que Ele possa restaurar a comunhão que Ele tinha no jardim, para que Ele possa na virada do dia estar com você, para que Ele possa ouvir o que você tem a dizer. Então, irmão, quer ter mais proximidade com Deus, se afasta do pecado, se afasta da falha, se afasta do erro. E eu dou sequência aqui. Meu irmão, o anjo chega diante dos apóstolos e diz: voltem diante do templo a pregar a palavra desta vida. Irmão, eles foram libertos por um propósito. E da mesma maneira que estes apóstolos estavam presos, nós também estávamos presos, mas não por pregar o Evangelho, mas presos em nossos delitos e pecados, afastados da presença de Deus. Mas então esse Jesus te encontrou, te lavou, te purificou, te santificou, te libertou, te livrou para um propósito.
Não pense que a tua vida nesta terra é só aguardar a eternidade. Deus tem um propósito contigo nesta terra. Deus tem um propósito contigo nesta vida. E Deus nos questiona esta noite. Eu já chamei alguns para pregar, estão pregando. Eu já chamei alguns para louvar e dei palavras dizendo que enquanto louvassem, cativos seriam libertados, correntes seriam quebradas, e você está louvando. Eu chamei alguns para ensinar, você está ensinando. Eu chamei alguns para liderar a tua casa e a tua família, você tem liderado a tua casa e a tua família. Porque o hino da harpa diz: quando chegar no céu, quantas almas ao Senhor eu irei apresentar. Lucas, mas eu não tenho facilidade de ir no parque como Leonardo pregar. Eu não tenho facilidade de ir para o Egito pregar. Mas será que você vai ter a alma do teu esposo para apresentar diante do Senhor? Mas será que você vai ter a alma dos seus filhos para apresentar diante do Senhor? Irmãos, Deus te chama para liderar e evangelizar a tua casa, a tua família. Os teus filhos são filhos do Senhor. Os teus filhos são herança do Senhor. Será que nós conseguiremos apresentar eles diante do Senhor quando estivermos lá? Deus nos chamou para um propósito e Ele nos desperta esta noite para uma coisa. Será que nós já sabemos o propósito dEle individual para cada um nessa terra? Porque nós estamos tão preocupados em conquistar coisas para essa vida. Queremos trabalho, queremos carro, queremos riquezas, e Deus cuida de tudo isso para nós. Mas será que nós estamos preocupados em conquistar alguma coisa para o reino, aonde a traça, aonde o ladrão, aonde a ferrugem não consomem e não mexem? E eu continuo. Irmão, não era a primeira vez que esses apóstolos estavam sendo presos. Nós estamos em Atos 5. Em Atos capítulo 4, Pedro e João foram presos. Não é a primeira vez que tentam impedir o propósito na vida deles. E eu tenho certeza que o inimigo não tentou impedir só uma vez o propósito que Deus tem com você. Talvez você estava em Atos 4 ontem preso, está em Atos 5 agora preso de novo. Mas Deus me traz aqui esta noite para dizer: se você venceu Atos 4, você também vencerá Atos 5. Se o inimigo já tentou te impedir uma vez, Deus te deu estratégia para vencer aquela vez, e te dará estratégia para vencer dessa vez. Meu irmão, o inimigo sabe aonde o teu calo aperta. E toda vez que você está se aproximando do propósito, o inimigo tenta pisar no teu calo. Você está chegando perto do que Deus tem para você, o inimigo manda uma doença, e você volta. Você está chegando perto do propósito, o seu trabalho começa a ficar difícil, e você volta. Você está começando a servir na igreja, e o teu trabalho te dá mais trabalho, e você para de servir na igreja. Só que a verdade, irmão, é que Deus já te deu estratégia para vencer esse ambiente, aonde o inimigo sempre tenta te atacar. Quando o inimigo tentar de novo, irmão, atacar você no mesmo lugar, a nossa resposta tem que ser como a de Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso ir ter com vocês. Os inimigos de Neemias mandaram pelo menos 4 vezes o recado: ei, Neemias, vem com a gente. E Neemias respondeu as 4 vezes: não posso descer. Não posso te dar atenção porque estou fazendo uma grande obra. Então quando o diabo tentar te distanciar do propósito, olhe para ele e fale: eu não posso, eu estou fazendo uma grande obra. Irmãos, tentaram impedir o propósito deles. Só que em vez de impedir, Deus fez mais um milagre. Libertou eles da prisão. Warren Wiersbe vai dizer para nós: toda vez que tentarem impedir um milagre na sua vida, Deus fará um milagre ainda maior. Ele usará a tua dificuldade como plataforma para fazer mais um milagre, para que o nome dele seja mais uma vez glorificado.
Então, meu irmão, se tem alguém no teu trabalho tentando impedir a tua bênção, Deus me traz para dizer algo para você. Isso servirá de plataforma para que a tua bênção seja muito maior. Se a doença que você tinha voltou, Deus vai usar isso como uma plataforma para que o milagre seja ainda maior. Se você perdeu o emprego, Deus vai usar isso de plataforma para que o milagre dele seja muito maior. É assim que Deus trabalha, irmão, mas não para te glorificar, mas para glorificar o nome dEle. Para glorificar o nome dEle. E eu estou encerrando. Irmãos, de repente Pedro se levanta, eles são levados ao Sinédrio novamente depois de serem libertos. Pedro se levanta e começa a dizer: ei, vocês que mataram o meu Jesus. E sabe o que isso me surpreende? Poucos meses atrás, Pedro estava negando Jesus perante pessoas simples. Pessoas que talvez não teriam condição de mexer com ele. Ele dizia: não conheço Jesus. Mas agora perante o sumo sacerdote, ele está dizendo: você matou o meu Jesus. Sabe o que eu vejo nisso? Pedro fazendo valer a nova chance que Deus deu para ele. Meu irmão, talvez você está aqui esta noite e negou a Jesus de alguma forma. Não fez valer as oportunidades que Ele te deu. E às vezes, assim como Pedro, você foi correndo para a praia e foi voltar a pescar. Porque você achou que não valia mais nada para Deus. E então Jesus foi diante daquela praia com pão, peixe e brasas. Chamou Pedro. Novamente disse o que para Pedro? Pedro, tu me amas. Então apacenta as minhas ovelhas. E esta noite Jesus vai até a tua praia. Vai até o lugar aonde você voltou depois da tua falha. Olha para você e fala: se você ainda me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você ainda me ama, volte a pregar. Se você ainda me ama, volte a louvar. O teu ministério não acabou. A tua chamada ainda não acabou. Deus esta noite restaura a tua chamada, como Jesus restaurou a de Pedro. E aquilo que era difícil para você antes, como era para Pedro na época, hoje você fará de uma forma muito melhor. Porque Deus trabalha de forma progressiva. Aos poucos você vai aprendendo e crescendo. E eu encerro, irmãos, com o conselho de Gamaliel. Diante de toda aquela situação no Sinédrio, Gamaliel olha para aqueles homens e diz: se isso que eles estão fazendo for dos homens, certamente isso vai acabar. Mas se isso que eles estão fazendo vier de Deus, ninguém será capaz de impedir eles. Ninguém será capaz de impedir a eles. E o mesmo Lucas, médico que escreveu este texto de Atos 5, ele chega lá em Atos capítulo 28, verso 31 e diz: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus sem impedimento algum. Gamaliel olhou e disse: se for de Deus, ninguém será capaz de impedir. Se for de Deus, ninguém será capaz de parar. E 2 séculos depois, nós estamos aqui na Rua Laureano 877, dizendo: Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, não há ninguém como a Ti. Senhor, não há um que seja semelhante a Ti. Porque, meu irmão, eu digo para você, o Evangelho é real. Gamaliel vai citar diversas religiões da época que surgiram e que acabaram, mas o Evangelho é real. Jesus é real. Jesus morreu por mim e por você.
Jesus está aguardando para nos levar com Ele. E eu leio para a igreja Jeremias 10, verso 6. Ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é a Tua força. Não há semelhante a Ele. Em todas as religiões o homem tenta se aproximar do Deus, mas na nossa religião Deus se fez homem para vir alcançar eu e você. Então essa noite, eu te convido a se decidir por Jesus. Porque irmão, Gamaliel estava dizendo assim para eles, se isso for de Deus, daqui a pouco a gente vê. E às vezes a gente fala isso para Jesus. Senhor, daqui a pouco a gente vê. Não estou pronto para te servir ainda. Não estou pronto para largar as coisas deste mundo ainda. Daqui a pouco a gente vê. Não seja como Gamaliel. O mesmo Billy Graham vai dizer para nós o seguinte: se alguém é salvo ainda jovem, ganhou uma vida inteira com Cristo. Se alguém for salvo nos últimos dias, terá a eternidade, mas perdeu uma vida inteira de usufruir da presença de Deus. Então esta noite, tome a decisão por Jesus. Você que está afastado, se reconcilie com Jesus. Você que não ora há muito tempo, volte a orar. Você que está aqui, mas está longe do Espírito Santo, volte. Não entristeçais o Espírito Santo. Você que não fala mais em línguas, volte a falar em línguas. Ah, Lucas, mas é para edificação própria. Mas se Deus deixou, irmão, usa. Deus precisa te edificar para edificar outras pessoas através de você. Volte ao primeiro amor essa noite. E dessa forma eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.